Bom dia para você que me escuta. Eu espero que você esteja bem, eu espero que a sua família esteja bem, seus próximos estejam bem. Em meio a esse período tão difícil que a gente tem vivido, eu vou confessar que eu estava com saudade já de fazer um podcast, mas nos últimos meses eu estive trabalhando bastante, então eu não consegui parar para montar e gravar um podcast. Mas enfim, eu acho que a espera valeu a pena, porque hoje eu trago um assunto assim, mas do fundo do meu coração para vocês. Um assunto que eu considero bem atual, que a gente tá lá, sabe, todos os dias vivendo isso, e principalmente agora, com toda essa crise, com tudo isso que tem acontecido no mundo. E na verdade, essa é uma visão de mundo que eu trago para vocês hoje. Hoje eu vou trazer para você uma visão de mundo, uma forma de ver o mundo, que quando eu descobri, vamos dizer assim, e quando eu desenvolvi essa ideia, amadureci essa ideia no meu coração, o mundo passou a ser muito mais leve. Eu acho que a gente passa a compreender muito mais o ser humano, por que o ser humano tem certas atitudes que às vezes a gente fica meio sem compreender, né? A gente liga a TV e a gente vê tanta violência, tanto desentendimento entre as pessoas e a gente não entende, né? Por que a gente chegou nesse ponto, né? Esse ponto de maldade, esse ponto de incompreensão. Então é isso que eu quero falar com vocês hoje. E o título é A Boa Intenção Escondida em Tudo. Sim, existe uma boa intenção escondida em tudo. E aí você me pergunta, mas em tudo mesmo? Mas tipo, até nas pessoas que são violentas, até nas pessoas, né, que fazem o mal. E eu vou te dizer que sim, existe uma boa intenção escondida em tudo. Talvez não seja uma boa intenção no nível geral, né, que eu leve em consideração o outro, que a gente vai falar sobre a empatia, o lugar da empatia dentro de tudo isso, mas existe uma boa intenção escondida em tudo. Então é assim, para a gente compreender, eu preparei um planinho para vocês, um mapa para vocês entenderem um pouco a ideia, para compreender melhor a ideia. Cada ser humano tem as suas necessidades, né? Não só fisiológicas, mas também psicológicas e sentimentais. E eu coloquei como necessidades do eu. E que seriam essas necessidades? Seriam a necessidade de amor, de aceitação, a necessidade de se sentir justamente amado, compreendido, respeitado, admirado. A gente tem várias necessidades. E ao longo da nossa vida, nossa história, dos nossos dias mesmo, a gente tenta suprir essas necessidades do eu. E para suprir essas necessidades que a gente tem no dia a dia, ao longo do tempo, mesmo dos anos, a gente toma certas atitudes, a gente pratica certos atos. E alguns desses atos, eles são alinhados aos nossos valores. E o que são valores, Joyce? Você fala tanto de valores, né? E é verdade, esse vídeo ainda não saiu, esse vídeo de valores. Eu preciso urgentemente providenciá-lo. Mas então, dando uma pincelada bem rápida, os valores, eles são princípios fundamentais, pilares de cada ser humano. Cada ser humano nessa terra tem uma hierarquia, um sistema de valor dentro deles. O que isso significa? Eu vou até deixar aí para vocês uma lista de valores, para vocês terem mais ou menos uma ideia, mas a lista é imensa, nós temos vários valores, mas a gente tem uma hierarquia, a gente tem aqueles que a gente considera muito importantes. Por exemplo, eu poderia explicar simplesmente isso dizendo, por exemplo, uma pessoa que tem um valor de fidelidade. Para ela, se ela considera que alguém está traindo ela, às vezes os amigos saíram sem chamar ela sente isso como uma infidelidade. Para ela, uma infidelidade seria jamais perdoada.
Então, ela tem esse valor como um dos seus valores principais. Existem outras pessoas que não, que elas estão dispostas a perdoar, que elas estão dispostas, que às vezes elas nem se sentem atingidas por isso. E, por exemplo, também tem pessoas que têm o valor de liberdade. E às vezes a pessoa, ela não entende porque ela tá tão frustrada num trabalho, sei lá, de segunda a sábado, de segunda a sexta. Talvez nós não sejamos todos fãs de trabalhar nesse ritmo. Tem aqueles que gostem, tem aqueles que suportam, mas tem gente que não suporta, que às vezes se coloca a questão, se pergunta, mas por que eu não suporto? Todo mundo consegue ir, consegue trabalhar e não para em lugar nenhum porque eu não suporto. Às vezes essa pessoa, ela tem um valor de liberdade muito importante, e desde que ela tem coisas no dia a dia dela que tocam nessa liberdade, nessa sensação de liberdade, ela se sente frustrada, ela não se sente bem. Justamente porque os valores, quando a gente não nutre o nosso esquema de valores, a gente se sente frustrado. Então, geralmente, uma pessoa que ela tá frustrada ao final do dia, ou depois de muitos anos, e você pega o esquema de valores dela, a hierarquia de valores dela, você vai ver e você fala, é por isso que você não está se sentindo bem, porque o seu valor tal não está sendo respeitado, não está sendo alimentado. Por exemplo, eu vou falar para vocês que eu tenho dentro dos meus 5 valores principais, porque na programação neurolinguística a gente considera 5 a 7 valores principais. E um dos meus valores é a criatividade. E eu vejo que no final do dia, se eu não fiz alguma coisa de criativo, seja uma pintura, seja escrever um texto, seja um desenho, alguma coisa de criativo, eu tô frustrada com aquela sensaçãozinha, poxa, faltou alguma coisa no meu dia. Então, você, às vezes, deve estar se perguntando, né, no final do seu dia, se tá faltando alguma coisa, ou no final dos meses, os anos passam e você tá naquela sensação de, caramba, falta alguma coisa. E é o nosso sistema de valores, né? É o que a gente considera muito importante pra gente, mas que por falta de conhecimento, falta de conhecimento de nós mesmos, a gente acaba não alimentando esses valores, esses considerados importantes para nós. Bom, aí foi realmente uma pincelada rapidíssima sobre valores. O importante é guardar na nossa mente que são princípios fundamentais de cada um. E o que acontece é que a gente tem atos que são alinhados a esses valores, e quando eles são alinhados, eles nos trazem paz, tranquilidade, uma consciência tranquila. Você sabe naquela situação que às vezes você fala um não para uma pessoa, mas você tá com a consciência tranquila depois, porque você fala, caramba, mesmo que eu disse um não, mas eu tô alinhado porque é importante para mim. Mesmo se eu fui, né, educado dentro de um padrão de educação que a gente deve ter com as pessoas, de consideração, mas eu respeitei talvez um valor, um princípio que é muito importante para mim. Então, quando a gente está alinhado aos nossos valores, a gente experimenta essa paz, essa tranquilidade, mesmo quando a gente fala, caramba, eu fiz isso, mas eu tô em paz, eu tô tranquilo. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando numa empresa que eu gostava bastante e eu me esforçava bastante. Eu gostava do emprego, na época era bem jovem. E aconteceram algumas mudanças assim dentro da empresa, grandes mudanças muito importantes dentro da empresa e que eu não estava de acordo, eu nem lembro muito o que era, para te falar a verdade. Mas era algo que eu não estava de acordo. E eu falei assim, poxa, eu vou ter que pedir pra sair da empresa porque eu não tô alinhada. E mesmo muito assim, triste com a situação que a gente tenha chegado ao ponto, que a empresa tenha chegado ao ponto de ter tal decisão, eu falei, eu tô em paz, eu vou sair, vou procurar outra coisa, meu tempo talvez aqui tenha acabado e eu vou procurar outra coisa, vou achar a escolha. Felizmente, não foi
no começo, vamos dizer assim, a mudança que foi imposta não foi minha, eu não tive muita escolha, eu tinha ou eu aceito ou eu vou embora, e eu optei por ir embora. Mas eu fiquei em paz porque eu estava alinhada com o meu comportamento, com os meus valores. E o que seriam esses atos desalinhados aos nossos valores? São atos que procuram também suprir os nossos importâncias, necessidades do eu, como a necessidade de ser amado, de ser respeitado, de ser aceito. Depende muito do momento em que a gente está, depende dos nossos valores também. Mas quando a gente não está alinhado aos nossos valores, a gente comete atos egocêntricos, a gente está focalizado somente nos interesses da gente, e a gente não se foca muito nos meios que a gente vai utilizar para chegar, para suprir essa necessidade. Então a gente acaba caindo na falta de empatia, na falta de empatia, que vai prejudicar outras pessoas, vai causar, ao final de tudo isso, uma agitação sentimental, a falta de consciência tranquila, de paz, pode trazer remorso, arrependimento, traz também percas de pessoas, relacionamentos, que não são, ao final, bem resolvidos, porque a gente não agiu conforme os nossos valores, a gente agiu talvez com a cabeça quente, a gente agiu dentro de emoções que nos agitavam interiormente, e a gente não para realmente para o que é importante para mim, como que eu posso fazer, isso está alinhado realmente com o meu valor tal, essa sou eu, essa imagem que se eu tivesse me vendo de fora, esse realmente o valor que eu passo. Não que a gente dependa da visão do outro a todo tempo, mas é também um feedback. A gente não pode ficar na dependência dos que os outros acham, que os outros pensam, que os outros julgam, isso ou aquilo, mas também é um feedback para a gente saber, eu estou sendo realmente a pessoa que eu penso ser, eu estou sendo realmente essa pessoa do valor, que tem o valor tal dentro do coração. E por que é importante saber isso? Por que é útil saber disso? Se está alinhado ou não está alinhado com os meus valores, meus atos, isso e aquilo? Porque quando a gente liga a televisão, a gente vê violência, a gente fala, nossa, por que a pessoa chegou a tal ponto de fazer uma violência com a outra, de fazer isso ou aquilo, que é totalmente desumano, isso ou aquilo? Porque a gente entende que todos nós, seres humanos, temos necessidades e precisamos suprir essas necessidades do eu, essas necessidades psicológicas e sentimentais. Mas o problema é que quando os nossos valores não estão alinhados aos nossos atos, a intenção ela pode ser boa, mas o ato ele pode ser ruim. Então, às vezes, na busca de suprir uma necessidade sentimental minha, eu passo a agredir o outro, e agressão aí você pode entender de múltiplas formas, não é só agressão física, mas eu digo faltar de empatia com o outro e acabar caindo no egocentrismo apenas focalizado, eu preciso suprir isso, eu preciso suprir isso. É como uma pessoa que tem a compulsão de comer porque ela sente um vazio ou ela desconta, por exemplo, sentimentos negativos na comida. É um pouco a mesma coisa. Ela tem uma boa intenção. A boa intenção dela é suprir tal valor. A boa intenção dela é suprir um vazio, é suprir um sentimento que falta, talvez um trabalho de autoestima também. Existem várias coisas que estão ligadas à necessidade do eu, mas ela acaba comendo demais. E isso vai acabar gerando um prejuízo. Então, essa é a importância de ter os nossos atos alinhados aos nossos valores. Então, o nosso objetivo, conhecendo os nossos valores, as nossas necessidades e regulando aí o nosso comportamento, os nossos atos e os nossos valores, alinhando, a gente evita de cair numa armadilha que muitos estão caindo hoje, que é a falta de empatia, a falta de humanismo, e a gente acaba caindo no egocentrismo.
E essa visão de mundo nos permite entender melhor o que está acontecendo. As pessoas, elas agridem, e mais uma vez, agressão aí você entende de uma forma bem ampla, as outras, porque elas estão doentes, porque elas não se conhecem, elas não sabem os seus valores, elas não sabem o que está faltando, porque esse sentimento de vazio, ela não nutre o valor, ela não sabe como fazer e ela acaba aí caindo em cima do outro. Então é assim, por que uma pessoa ela me persegue no trabalho? Por que uma pessoa ela tá lá toda hora tentando, sabe, sufocar, parece meu brilho, sabe? Nunca fiz nada pra essa pessoa, a pessoa não larga do meu pé. Essa pessoa sofre. Não, tu não tá certo a atitude que ela tá tendo e o meu objetivo aqui não é passar a mão na cabeça de ninguém. Mas é te dar essa visão que é um pouco libertadora também de ver que essa pessoa sofre. Essa pessoa te persegue no trabalho porque ela tem uma falta dentro dela de alguma coisa, talvez de autoestima, talvez de confiança nela mesma, e ela te considera uma ameaça. Então, em vez dela olhar para dentro dela e falar, opa, tá faltando isso dentro de mim, tá faltando autoestima, eu deveria nutrir isso dentro de mim, o problema não é o outro, aí a situação mudaria. Mas o problema é que as pessoas não têm esse reflexo de olhar, será que o meu comportamento ele tá alinhado com os valores, com a pessoa que eu quero ser, com a pessoa que eu sou? Será que perseguir o outro ali no meu trabalho tá me levando a alguma coisa? Será que querer passar uma rasteira no outro tá me levando a alguma coisa? Então é essa a importância de conhecer os nossos valores, de nutri-los e de se perguntar todo o tempo, eles estão alinhados com os meus atos? Eu espero que eu tenha conseguido te explicar um conceito um pouco complexo de passar, de explicar, mas eu acho que é importante. É importante a gente ver toda essa violência que nos cerca, às vezes essa falta de amor, essa falta de empatia que a gente vive às vezes no trabalho, no trânsito, nisso, naquilo, e a gente não entende por que as pessoas estão tão à flor da pele, porque as pessoas não se conhecem, as pessoas não se conectam com elas mesmas, as pessoas não param para se escutar, para escutar as necessidades que elas têm, e elas vivem sem se reforçar, sem se nutrir interiormente. Então elas não estão bem. E como que a gente, Joyce, a gente pode evitar de estar caindo aí nessa armadilha? Como que a gente pode estar alinhando os nossos atos aos nossos valores? A primeira coisa é o autoconhecimento, que a gente já falou, que é conhecer os seus valores. É um trabalho que você pode fazer com um psicólogo ou com um coach, como eu. Você pode procurar um psicólogo ou um coach para fazer um trabalho de valores, para conhecer os seus valores. Eu vou deixar também uma listinha aí, você pode estar olhando, talvez tentando descobrir. Eu sei que tem livros também que falam sobre os valores. Os livros que eu li são em francês. Eu não sei se a gente pode estar encontrando em versão no português, mas eu acredito que se vocês pesquisarem, vocês vão ter resultados na internet. São valores pessoais, né? Não tem nenhum truque no nome, hein? Realmente valores pessoais. Então você pode procurar um profissional, ou você pode estar lendo um livro, depende aí do quanto você está disposto a investir financeiramente e o quanto você está disposto a investir do seu tempo também. Segunda coisa, o que eu posso fazer em casa, Joyce? Já começar assim por mim em casa, começar hoje, o que eu posso fazer? Questionar-se sempre é a melhor coisa a se fazer, e você pode ver que nos meus podcasts eu sempre tô falando isso, porque a gente esquece de ter um autodiálogo com a gente mesmo. É um autodiálogo de amor, não de julgamento, mas é um autodiálogo de avaliação. Eu estou indo em direção à melhor versão de mim mesma, ou eu estou retrocedendo, ou eu estou sendo aquela pessoa que eu não quero ser, né? Então, primeira questão que a gente pode estar colocando: o que essa atitude, esse ato, está querendo nutrir como necessidade sentimental? Às vezes a gente tem um ato, por exemplo, como eu falei, de comer muito compulsivamente, ou descontar tudo na comida.
o que esse ato, essa atitude tá querendo nutrir dentro de mim? O que a comida tá me trazendo de sentimentalmente bom, que eu me sinto satisfeito? Ou, por exemplo, vamos supor você cai aí na armadilhazinha aí da autoestima e você fica incomodado quando alguém é elogiado que não seja você, ou que você fica incomodado com aquela pessoa que tá, sei lá, fazendo mais vendas que você na empresa, e você fala, ai, tá ali pegando meu ego, sabe? Então, mas pergunta pra você, o que essa atitude, quando eu persigo um pouco o outro no trabalho, quando, sabe, eu tento alfinetar o outro, o que se sente, o que eu procuro nutrir dentro de mim? E aí você vai para a segunda pergunta. Essa é a melhor forma de nutrir meu sentimento de X, de tal? Meu sentimento de autoestima, por exemplo? Meu sentimento de paz interior? Qual é a melhor forma para nutrir esse sentimento? É realmente a comida? É realmente perseguindo, alfinetando o outro? Ou será que existe uma outra forma? Existe uma outra atitude mais saudável, mais ecológica para mim e para o outro? De nutrir esse sentimento, que é um sentimento positivo, uma necessidade do eu. E vamos lá para a terceira e última pergunta. Essa atitude corresponde com a atitude da pessoa que eu quero me tornar ou da pessoa que eu tenho orgulho de ser hoje? Esse sou eu? Essa atitude, ela tá alinhada com os valores que eu considero importantes? Valores, vamos dizer aí, não sei, de conexão com as pessoas, de honestidade, valores de liberdade, de amor, de empatia, né? E é esse o importante de se conhecer. Então, mais uma vez, conheçam-se, ame-se e antes de tudo, aceite-se como você é. Aceite-se encarar seus pontos positivos, os pontos que você brilha mais, que você é ótimo porque você é. Todos nós, seres humanos, se estamos aqui, a gente tem algo de positivo para dar para o mundo, para oferecer para o mundo. E também, se estamos aqui, também é para aprender alguma coisa, sejam com os outros. Então, não esquecer essa aceitação, não esquecer que precisa existir compreensão. Mais do que tudo, se, por exemplo, a gente entra, às vezes, em debates políticos, em debates agora, debates da vacina, em debates tem 1000 debates que a gente poderia falar e que a gente tem polos totalmente diferentes de opinião. E a gente está tão no julgamento, que é quando a gente cai na não aceitação, a gente faz o julgamento do outro, a gente cola uma etiqueta na cabeça do outro, a gente falta com humanismo, a gente não escuta o outro, a gente não entende, não compreende o outro. E a gente impõe um ponto de vista da gente como uma verdade absoluta. E esse é o problema, né? E a gente esquece que o outro, mesmo que ele esteja do outro lado extremo da coisa, ele também tem uma boa intenção. Eu queria até levantar e dar um exemplo bombástico aí no Brasil. Acho que eu vou até ter comentários a mais, fãs a mais, depois dessa. Por exemplo, vamos dizer, os fãs do Lula e os fãs do Bolsonaro. Posso dizer uma coisa para vocês? Todos eles têm uma boa intenção escondida em tudo. Ai, Joyce, difícil de acreditar, viu? Difícil de acreditar. É porque o ponto de vista deles é diferente do seu, né? Não sei em qual lado da balança você tá, ou se você tá até no meio. Não tem problema, tudo é aceito. Mas o importante é a gente entender que do outro lado tem um ser humano que tem uma intenção boa. Aquele ser humano lá, ele também quer educação, aquele ser humano lá, ele também quer saúde, aquele ser humano lá, ele também quer um Brasil melhor, um mundo melhor. É a mesma coisa para a questão da vacina, os que são prós, os que são contra. São apenas pontos de vista.
As pessoas ouvem 2 pontos de vista, tiram as conclusões delas e elas são livres, né? Mas o problema é que o ser humano ele sempre está no objetivo de controlar, de convencer, de impor o ponto de vista. E é assim, não é possível que você não vê, não é possível que... E a gente esquece que a gente é humano e que a gente tem necessidades, que a gente só está buscando supri-las, que a gente está na boa intenção de supri-las, e às vezes a gente tá tão no racional, nesse momento a gente tá tão na nossa cabeça, tão no racional, sabe? Às vezes eu vejo gente brigando por causa de máscara, brigando por causa disso, brigando por causa daquilo, eu falo, gente, onde que foi parar um amor no mundo que eu tô procurando, sabe? Mas é importante a gente ter isso em mente, né? Eu sei que às vezes é difícil colocar na prática, mas a gente precisa... pouquinho a pouquinho tentar amadurecer essa visão das coisas, concentrar sobre a gente, como que eu posso ser melhor como ser humano, né? O outro é assim, o outro ele tá ali com uma boa intenção, mas talvez com atitudes totalmente fora de contexto, mas e eu? Quais são minhas atitudes? Elas estão alinhadas com os valores da pessoa que eu quero ser, da pessoa do mundo que eu quero deixar para as novas gerações, para os meus filhos, ou talvez, né, para os irmãos mais novos. Então, nunca deixe de se questionar, né? Nunca deixe de se questionar e saia do julgamento e vá para o coração. Porque a sociedade de hoje fala muito razão. Tá, a razão é importante, mas a um momento a gente tem que ser mais humano. A gente tem que dar mais o ombro, a gente tem que dar mais o coração, para a gente lembrar que nós somos todos irmãos e que todos nós estamos na busca de um mundo melhor, mesmo que às vezes as nossas atitudes não são as melhores. Então é isso, eu espero ter passado esse tema que deixa meu coração quentinho, sabe? Me faz sentir tão bem de falar disso, de falar da boa intenção que todo ser humano tem, por mais que ele esteja perdido nos seus atos, por mais que ele esteja na malícia da coisa, mas é ver que em cada coração tem uma gotinha de bem, mesmo que talvez ele esteja meio sufocado, tem uma sementinha do bem, mesmo que esteja sufocado ali por alguns espinhos, né? E isso lembra a gente do nosso trabalho, como é importante a gente trabalhar sobre nós mesmos todos os dias, que é um trabalho constante. Muito obrigada pela sua atenção. Eu quero dar um beijo especial para todas as pessoas que me escutam pelas plataformas de podcast. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E eu digo até a próxima.